Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha alma imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje em dia, observamos um grande avanço em muitos campos do saber, entre eles o da medicina. Ouvi dizer que as técnicas de cirurgia plástica facial estão evoluindo muito e prometem em breve transformar completamente o rosto de uma pessoa a seu gosto. Dizem que se poderá ir a um cirurgião plástico, o qual tirará umas fotografias digitalizadas do rosto, colocará tudo no computador, depois combinará com a pessoa todas as mudanças a serem feitas no seu rosto. Mostrará no computador o perfil e dirá: o nariz poderia talvez ser menos adunco, poderia ser mais reto, e mudará a imagem no computador dizendo que está bem assim. Depois mostrará o rosto de frente, talvez a boca um pouco menor, as orelhas poderiam estar mais pegadas à cabeça. Depois de elaborar uma fisionomia nova, iria fazer várias operações até proporcionar exatamente a aparência vista antes na tela do computador. Se isso for possível mesmo, dentro de alguns anos será formidável. Embora algumas pessoas possam questionar se é bom mudar de cara, de fisionomia. E mesmo que seja possível em breve fazer assim, várias características faciais não poderão ser mudadas. Por exemplo, o tamanho da testa, não dá para cortar um pedaço da cabeça. O mesmo formato do rosto não pode mudar muito. Mas penso que o bom mesmo seria que houvesse um cirurgião capaz de fazer uma operação parecida com a nossa personalidade, uma espécie de plástica interior, reformando a nossa fisionomia interior completamente para adaptá-la ao ideal desejado. Pois todos nós necessitamos também de uma boa mexida na nossa personalidade, pois falta às vezes harmonia, equilíbrio, proporção. Há pessoas que são muito iradas, violentas, outras são covardes, fracas. Há pessoas apegadas aos bens materiais e há outras que são esbanjadoras. Há pessoas extremamente quietas e outras falantes. Há pessoas tímidas e inseguras e outras presunçosas, cheias de si. Há pessoas deprimidas pela tristeza e outras exuberantes de alegria. Há pessoas excessivamente agitadas e outras pacatas, indolentes. Há pessoas apaixonadas e há pessoas apáticas. Pessoas que atropelam com a sua precipitação e outras que nos exasperam pela sua lentidão. Caímos tantas vezes em excessos, outras vezes em escassez. E quem tem que corrigir de um defeito pode cair com frequência no defeito oposto. É difícil encontrar o justo equilíbrio próprio da virtude no seu perfeito desenvolvimento.
Voltando à comparação com a cirurgia plástica facial, seria muito bom que existisse alguém que nos mostrasse a nossa personalidade, como ela é atualmente, e depois indicasse possíveis mudanças, e que nos falasse, no seu caso, a covardia é demais, esse excesso de medo paralisa, faz perder muitas oportunidades. Vamos mudar isso? Ou há muita desordem, isso atrapalha, pede-se coisas materiais, se pede nas coisas a fazer, gera tensões, correrias de última hora. Que tal passar a ser uma pessoa mais ordenada? Ou seu pavio é muito curto, facilmente você explode, não ficaria nada mal uma paciência maior. Falta também um pouco de bom humor, ok? E depois de indicar as mudanças, se a gente pudesse fazer uma boa cirurgia interior para ficar igual ao modelo idealizado. Seria muito bom mesmo, né? Se pudéssemos reconstruir a personalidade de acordo com um bom modelo, não é verdade? Mas podemos nos perguntar, haverá um médico assim, capaz de transformar a personalidade? Há um cirurgião de personalidade? Será que um diretor espiritual poderia ser chamado cirurgião espiritual? E respondo, não há cirurgia para a personalidade. Mas cada pessoa pode transformar, sim, a própria personalidade. Nós somos capazes de remodelar a nossa personalidade, como veremos hoje, embora sempre dentro de uma estrutura, a nossa estrutura. Já adianto que não é necessário fazer uma cirurgia, que existe um tratamento alternativo, que dá exatamente o efeito desejado. Claro que será necessário submeter-se a alguns procedimentos, como hoje em dia também, em vez de fazer cirurgia à toa, muitas vezes se faz um tratamento alternativo, uma dieta apropriada, alguns exercícios para o nosso fortalecimento e principalmente mudanças de hábito. Todos nós possuímos uma fisionomia interior, uma personalidade. Em parte nascemos com ela. Assim como fisicamente a criancinha está destinada, não sei, a ter um nariz grande, porque todo mundo da sua família tem, ou uma certa estatura, a ser baixa, já que as pessoas da sua família são baixas, a cor dos olhos, dos cabelos, até mesmo alguns sinais característicos da família. Na minha família eu fico impressionado porque minha avó tinha uma pinta no meio do rosto e uma prima minha tem a mesma pinta, que herdou da minha avó. E nós estamos destinados, pela combinação dos genes dos nossos pais, a termos um determinado temperamento, embora não seja necessariamente igual ao do pai ou da mãe. Mas sim que nascemos com um temperamento. Alguém pode ser mais emotivo, outro mais seco, alguém pode ser mais reflexivo, ou mais imediatista, uma visão mais abrangente da vida, ou olha de uma forma mais reduzida, profunda. Mas boa parte da nossa fisionomia interior ou espiritual depende da nossa educação, das nossas atitudes, de como reagimos aos acontecimentos da nossa vida. Existe uma série de hábitos bons que a pessoa aprende desde criança ou na juventude. Hábitos como a veracidade, dizer sempre a verdade, a generosidade, de compartilhar com os outros as coisas pessoais dos mais diferentes tipos, como objetos materiais, o nosso tempo, a ordem nas coisas pessoais, todos os bons hábitos, de boas maneiras, de boa educação. Então, esses hábitos vão configurando a nossa personalidade. A pessoa vai habituando-se a agir assim,
de uma forma excelente e cada vez vai tornando-se mais fácil agir daquela forma. Passa a ser o natural da pessoa. Então, esses hábitos, esses costumes de atuar bem de uma forma excelente, que são chamados virtudes humanas ou qualidades. Virtuoso é a pessoa que utiliza suas capacidades humanas para o bem, e o virtuoso faz decididamente o bem de um modo fácil, constante, alegre. A pessoa virtuosa é profundamente feliz, pois torna-se uma pessoa boa, realizada através do seu comportamento virtuoso. Não podemos deixar de dizer também que existem muitos outros hábitos que são ruins e que podem ir delineando a nossa personalidade de uma forma grosseira, feiosa, tais como não levantar pontualmente da cama, ou queixar-se à toa, ou falar aos gritos, ou não escutar os outros. Este conjunto de disposições interiores é o que constitui a nossa personalidade, com as suas qualidades ou virtudes, ou com os seus defeitos, vícios. Defeitos, a palavra defeito vem de defectus, o que falta. Isso vai representando as qualidades, os defeitos, uma espécie de registro histórico do uso que fazemos da nossa liberdade, que tende a se cristalizar com o passar do tempo. Então, nem todos os hábitos operativos nos tornam melhores. Há falsas virtudes que não embelezam a nossa personalidade. Voltando ao exemplo da cirurgia plástica com auxílio da computação, poderíamos dizer que essas falsas virtudes são mudanças simplesmente aparentes na imagem do computador, mas que não são realizadas na prática. Teremos primeiro as pseudo-virtudes, ou falsas virtudes, ou miragens de virtudes. A primeira delas que eu queria considerar são as virtudes vaidosas. A pessoa, em vez de se tornar realmente boa, quer parecer boa por pura vaidade, para ser vista, para ser admirada. Poderíamos chamá-las de virtudes vitrine. Desejam mostrar-se aos outros, ser admirado pelos outros, busca a própria glória, visa o aplauso, a publicidade, o louvor, a badalação. Mas isso não é virtude, mas sim hipocrisia, fingimento. Não é uma pessoa boa, apenas quer parecer boa aos olhos dos demais. Quantas pessoas caem nesse defeito de querer ter uma boa imagem espiritual diante dos demais? Gostariam de ouvir o seguinte elogio: que boa menina, que piedosa, que querida, que amor de pessoa, ou que culta. Então, a pseudo-virtude vaidosa, a falsa virtude vaidosa, e não se dá apenas com relação aos outros. Além de ser uma virtude de vitrine que quer se mostrar, pode se tornar virtude espelho, em que a pessoa, mais do que se mostrar aos outros, deseja ser bem vista por ela mesma, para se sentir bem, para poder dizer: eu sou bom, eu sou piedoso, eu sou sacrificado, eu sou compreensivo, eu sou caridoso. Só faltaria dizer: espelho, espelho meu, existe no mundo alguém melhor do que eu, mais belo do que eu? E ao envadecermos com a nossa imagem, acabamos com o bem que poderia haver em nós. Passemos a outras falsas virtudes. Alguns hábitos que são rotineiros, virtudes rotineiras, não são nem propriamente virtudes. Existem pessoas que são muito cumpridoras, tanto dos deveres profissionais, como no atendimento das necessidades familiares, dos deveres religiosos.
poderíamos dizer que são extremamente responsáveis, que não querem falhar, que têm um medo horrível de ser reprovado pelos demais, de não ter feito a sua parte, têm um sentido aguçado para o dever, mas fazem o bem por pura obrigação, por uma questão de justiça, mas de uma forma morna, rotineira, sem amor. Estão simplesmente cumprindo as suas obrigações, cumprem com seus deveres em casas, cumprem com seus deveres de cidadão, cumprem com seus deveres de cristão, cumprem com as práticas de piedade próprias de uma menina católica. Então, essas pessoas não vivem uma moral de virtudes, porque não desejam o bem, os valores mais elevados, que estão sempre informados pelo amor, mas vivem uma moral de obrigação, de não falhar, de não ser censurado, de não deixar a desejar, de ser uma cumpridora apenas. E sem amor, não há virtude viva, simplesmente uma caveira, um esqueleto de virtude, mas seco. Bem, também queria alertar que não podemos confundir as virtudes com os bons sentimentos apenas, ou inclinações temperamentais simpáticas. Há pessoas que naturalmente, por temperamento, são afáveis, simpáticas, cordiais, boa gente. Tem, por assim dizer, fachada de virtude. Mas se aprofundamos, vemos que tampouco há uma virtude arraigada, profunda, mas apenas um verniz superficial. Há dois testes para verificar a autenticidade da virtude, em que as inclinações não são simplesmente inclinações temperamentais. O primeiro teste é da consistência. Tem pessoas que não fazem nada por adquirir as virtudes que não lhes sejam fáceis, ou aquelas que vão contra os seus sentimentos. Então, tem pessoas que são afáveis, estão sempre dispostas a visitar uma amiga para bater um bom papo, para participar de uma comemoração ou de uma festa, para fazer uma trilha, mas é preguiçoso para outras coisas, para estudar, faz trabalhos mal feitos, não se compromete com os compromissos mais chatos ou incômodos, não sabe se sacrificar pelos outros, nem mesmo pelas amigas ou pelos pais. Então aqui mostra que não há uma consistência. Quando o sentimento é bom, ela aproveita, mas quando o sentimento é contrário, ela não tem a virtude propriamente dita. O segundo teste é o da coerência. Muitas pessoas levam uma vida dupla, fora de casa, dão uma vazão à camaradagem, à simpatia, mas às vezes em casa são insuportáveis, pegam no pé dos outros, são críticas, queixumentas. Com aquelas pessoas que vai com a cara delas e são simpáticas para ela é boa, é benevolente, mas com quem lhe cai mal, é dura, intolerante. Faz lembrar aquela história do enterro de um marido beberrão, violento, que inclusive batia na esposa às vezes quando bebia. E no seu velório, os colegas de boteco que rodeavam o caixão comentavam compungidos: que homem, grande amigo, era amabilidade em pessoa, sempre pronto a ajudar, e nos pagava às vezes umas cervejas, tinha bom coração. A esposa que estava sentada, chorosa, ao ouvir tais comentários, arregalou os olhos e disse ao seu filho mais novo em voz baixa: Joãozinho, vai até o caixão e veja se o defunto é o mesmo do teu pai. Porque não era nada daquilo em casa. Gostaria também de alertar, porque
que poderíamos chamar virtudes fogueira, como as fogueiras das festas juninas, as fogueiras de São João, brilham e aquecem por uma noite apenas, logo se apagam. E no dia seguinte são apenas cinzas. Quando passam os entusiasmos, desaparecem. Um exemplo, a pessoa fez uma viagem para Roma na Semana Santa. Roma tem igrejas belíssimas e ela foi à missa todos os dias. Mas volta para o Brasil e não vai nem nas missas de domingo. Ou fez um convívio social nas férias, em que ajudou a reformar e pintar uma escola inteira, um convívio de trabalho. Trabalhou pra caramba, ficou porque tinha uma turma toda animada em arrumar aquela escola, mas depois volta do convívio e não arruma nem seu quarto. Às vezes varou uma noite fazendo um programa de computação para uma matéria da faculdade, porque gosta de computação, mas depois não estuda nem uma hora daquela matéria que não gosta. Acordou de madrugada para participar de uma vigília de oração com as amigas. E depois, nos outros dias, não acordou nem um dia na hora. Então, quando há entusiasmo, a coisa brilha, a coisa sai, mas passou entusiasmo, a coisa é esquecida. Vejamos como podemos melhorar na nossa personalidade, como adquirir qualidades e virtudes. Em primeiro lugar, é preciso a decisão de mudar, sabendo que vai custar. Exige esforço mudar, porque os defeitos, assim como as virtudes, são hábitos e costumes que vão criando raízes no nosso interior, na nossa forma de pensar e ver a realidade. Podemos, por exemplo, criar aversão a qualquer tipo de sacrifício e ter até o hábito de fugir do sacrifício, do serviço da casa. E vira uma tendência que a gente, para mudar isso, tem que agir contra. E também influi na nossa vontade, nas nossas aspirações, nos nossos desejos. Podemos desistir dos nossos ideais porque são custosos. Influencia na nossa sensibilidade. Há pessoas que só prestam atenção naquilo que lhes interessa, no que gostam, e desprezam as que não gostam. Pode ter influenciado a nossa maneira de andar, de sentar, de falar, nas faculdades corporais, né? A pessoa preguiçosa, às vezes, tem uma postura de arrastar os pés, que quando senta, se esparrama no sofá. Então, tantas bons hábitos, as qualidades, as virtudes, como os maus hábitos, os vícios de comportamento, os defeitos, influenciam no nosso comportamento e vai enraizando. Nós resistimos dar uma nova orientação. Bem, então para mudar, primeiro precisa querer muito, senão não se muda. Então, exemplo claro, o preguiçoso que quer mudar é custoso, vai ter que colocar vários propósitos, de acordar na hora, de não cochilar à tarde, de não perder tempo na internet, de não deixar para a última hora as suas obrigações. Vai ter que se esforçar para adquirir virtude, vai ter que lutar contra os defeitos, porque a sua personalidade foi se tornando fraca por causa dos defeitos. Em um artigo bastante crítico em relação à geração atual, que dizia uma geração que não teve necessidade de esforçar-se para conseguir o que queria, não está preparada para a vida. Falta-lhe treinamento na resolução dos problemas. A sociedade permissiva estimula a conduta puramente espontânea, que não requer reflexão, cálculo, método, esforço, disciplina, ordem. Hoje não se fala de formação, mas de realização pessoal. E para se realizar, se assim pensa, é preciso libertar-se de tudo que custa, de tudo que contraria o viver bem, desfrutar da vida sem pagar nenhum preço.
e acaba faltando o treinamento, o exercício necessário para se fortalecer. E a virtude sempre pode crescer, deve crescer, sempre podemos superar-nos. Nota-se até no espírito do homem, esse espírito de superação. O homem sempre quer ultrapassar os seus limites, os limites geográficos, ir mais longe, conquistar picos mais elevados, conquistar o espaço sideral. O homem sempre quer ir além dos limites das forças pessoais. Observamos isso nas Olimpíadas, na busca de estabelecer novos recordes, e mesmo nas academias, em que a pessoa fica querendo bater o seu próprio recorde de levantamento de peso. O homem quer ultrapassar os limites da inteligência, fazer novas descobertas científicas, quer superar os limites da resistência física. Então, o homem busca a superação, tende à perfeição física e intelectual, mas já houve épocas em que a preocupação pela perfeição era mais profunda. Buscava-se a perfeição moral, a perfeição de comportamento, ser uma pessoa boa, cada vez melhor. No Evangelho vemos Jesus perguntando a um jovem, se quer ser perfeito, e propõe essa busca pela perfeição moral o máximo que podemos. Então, o homem virtuoso é quem chega até a sua plenitude, o máximo que pode chegar. Não sei se vocês já repararam que os processos de seleção das empresas se perguntam sobre a vida extraprofissional, estabilidade de vida, vida familiar, no fundo, sem saber se está pesquisando sobre as virtudes da pessoa. Porque a pessoa não é um conjunto de compartimentos estanques. Aqui está a vida familiar, ali está a estabilidade emocional, ali está outra coisa. Não. Há sempre uma unidade na pessoa. Então, as virtudes humanas, as qualidades humanas, constituem fundamento do edifício humano, sobre o qual nós devemos edificar o resto. Uma pessoa com sólidas virtudes humanas poderá enfrentar dificuldades, lidar com pessoas bem diferentes e saberá como lidar. E hoje em dia parece que não nos importa mais que o homem seja bom, excelente nas suas virtudes, em praticar o bem, mas simplesmente cumprir alguma função específica, ser um profissional competente, ser um esportista vencedor, um artista de talento. Parece que não me interessa mais que seja uma boa pessoa. Não conta tanto mais as qualidades que a pessoa tem. Para adquirirmos virtudes, é preciso que o nosso treino seja diário. Caso contrário, as virtudes não se consolidam. Não se adquire uma virtude praticando uma boa ação de vez em quando. Só se adquire o hábito de estudo com muitas horas de estudo todos os dias, ou na grande maioria dos dias. Só se adquire a sinceridade exercitando em dizer a verdade sempre, mesmo que custe. Só se vence a preguiça estabelecendo um horário, lutando por cumprir o horário todos os dias. É como uma dieta. Se emagrece seguindo a dieta à risca e não apenas um dia. E para isso é preciso ter espírito esportista próprio dos atletas. O que nós pensaríamos de um atleta que desistisse, que parasse de lutar depois de uma derrota, de uma primeira derrota? Não tem espírito esportista, não vencerá nunca. São José Maria diz, o bom esportista não luta para alcançar só uma vitória e a primeira tentativa. Prepara-se, treina durante muito tempo, com confiança e serenidade, tenta uma vez e outra, e ainda que a princípio não triunfe, insiste tenazmente até ultrapassar o obstáculo. Então precisa treinar, mas não basta só o treino.
Tem que haver uma mudança de disposições interiores. É importante perceber que o hábito não é um automatismo, fruto de um adestramento pelo qual repetimos as mesmas ações. Não é o hábito de enfiar a mão no bolso e dar uns trocados a um pobre na rua que nos torna caridosos. É um bom caminho, mas não é suficiente. Eu posso fazer por costume, mas não com coração. Não é por sorrir, escutar atentamente uma pessoa chata que eu me torno compreensivo. Pode ser que interiormente eu não seja. Não é uma imposição de fora que obriga um determinado modo de atuar. Mas tem que ser uma atitude interior, uma disposição profunda que me leva a ajudar as pessoas, me leva a ser amável com os outros, me leva a ter domínio sobre mim mesmo. Então, Aristóteles, e a tradição cristã recolhe, diz que a virtude faz boa a pessoa que possui. Por isso a sua obra é boa, porque ela é boa e suas obras são boas. Pelas obras a gente conhece a pessoa, pelos frutos se conhece a árvore. A virtude como disposição estável da pessoa leva a gostar de fazer o bem. E não é um problema só de malhação, de treino, né? Mas de princípio, de valores, de buscar o que é bom, de evitar o que é mal. Então, quando a pessoa está convencida de que aquilo é bom e repete exato naquela direção, aí sim ela ganha virtude, senão não. Se a pessoa acorda todos os dias na hora, mas reclamando, ela não vai ganhar a virtude da fortaleza ao acordar. Porque ela se faz forçada, reclamando, ela não queria acordar agora. Se ela não queria, no primeiro dia de férias, vai acordar tarde pra caramba. Bem, vamos já encerrando. Nas próximas semanas, nós vamos aprofundar nas principais virtudes humanas: prudência, fortaleza, justiça, temperança. E já adianto que Santo Agostinho dizia que essas virtudes partem do amor. O amor é a forma das virtudes, é a base das virtudes. Leio um comentário sobre um texto de Santo Agostinho. A virtude não é outra coisa senão o amor do bem, que devemos amar. Escolher o bem é prudência. Não deixar que nenhum obstáculo nos afaste do bem é fortaleza. Que nenhuma sedução nos engane é temperança. Que nenhum sentimento de soberba nos escravize é justiça. Por isso, uma definição breve de virtude é ordus amores, a ordem do amor. O amor ordenado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.